pessoal, hoje vou falar sobre um assunto que rodeia os dias de hoje, que é os desafios da educação durante essa pandemia. Bom, nas últimas semanas, o Brasil e o mundo, com inúmeros esforços, trabalham para conter o aumento das pessoas com a Covid-19. Muitas são as medidas para evitar a disseminação do vírus, como o distanciamento social e a quarentena. Tais medidas têm impactado a vida da população em diversos setores, inclusive na educação. Escolas, universidades e creches estão com suas atividades suspensas. Com o fechamento das escolas, cerca de 1,5 bilhão de estudantes ficaram sem aulas presenciais em 160 países. Muita coisa, né, gente? Segundo o relatório do Banco Mundial. Muitas escolas e universidades têm aproveitado a situação para desenvolver metodologias novas, com o uso de tecnologias digitais e também se aprofundar nas que já existem. Mas como ficam as realidades analógicas como a do Brasil? Esse é um dos desafios que a pandemia trouxe para governos, educadores, pais e estudantes. Mas o que será que os alunos estão achando? Vamos perguntá-los? Então, nós vamos conversar com os alunos do terceiro período de Direito da Faculdade Asa de Brumadinho. E aí, pessoal, o que você tem a falar sobre esse tema? Bem, se no início de janeiro dissessem que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passaria meses dentro de casa sem poder frequentar escolas, escritórios, parques, shoppings, barzinhos, baladas para combater o inimigo invisível, ninguém acreditaria. Entretanto, é essa a realidade frente à pandemia do novo coronavírus, que mudou o funcionamento da vida como se conhece. Segundo o mapeamento realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, mais de 1,5 bilhões de estudantes foram afetados pelas paralisações das aulas e fechamento de escolas em 191 países e regiões. Não só escolas, como também universidades. Isso significa que uma nova realidade foi imposta a todas as pessoas de alguma forma envolvidas com a educação, né? Bom, teoricamente, a mesma dificuldade que os professores, que nós alunos também estamos tendo, os professores também vieram a ter, né? Levando em consideração a dificuldade com o quesito de tecnologia, que muitas aulas devem ser preparadas hoje em tela para ser depois divulgada aos próprios coordenadores, né? Uma ferramenta hoje pedagógica que há muito tempo não se tinha a ideia de que iria ser utilizada. E um dos maiores desafios que a gente também listou e que a gente também deve ponderar seria o engajamento dos próprios alunos para fazer essas aulas online. E a falta de conexão dos últimos dias, que isso até assolou aí. E como as pessoas estão lidando com isso? Os professores, por exemplo. Entendendo também esse momento de insegurança no corpo docente, na realidade, essa dificuldade que alguns professores têm ainda em fazer as aulas, né, ou gravar provavelmente essas aulas e disponibilizar elas de meios técnicos aí para que os alunos acompanhem essas aulas também. E não é fácil você gravar um vídeo, né? Não é fácil você fazer uma aula online. Além de ter que ter um preparo, ter que ter uma aula bem pautada, ainda o professor tem que se preocupar em disponibilizar esses materiais, que também imaginamos que seja um pouco difícil. E ainda ele tem que se preocupar quanto a essa participação efetiva desses estudantes, desses alunos também. Porque uma coisa é ele preparar a aula, uma coisa é ele disponibilizar a aula e uma coisa é ele alcançar o objetivo que são os próprios estudantes, teoricamente, logar no próprio aplicativo. O segundo momento seria, a gente acabou de falar, seria esse engajamento, né? Seria com que esses alunos viessem a participar teoricamente da aula. Até mesmo por alguns aspectos que a gente falou anteriormente, com a dificuldade com o quesito de telecomunicação, ou o quesito até mesmo de computador ou telefone mais acessível, essa dificuldade do aluno entender também que ele está em casa, mas ele também tem aula. Ele está num período de 19 até 22 horas, ele tem aula. Então ele tem que tentar distribuir isso aí, professor preocupado. Isso é questão social, então a dificuldade ela é enorme, ela é muito difícil. As instituições de ensino ficam também sem saber o que fazer, tem as questões de salários dos professores, então assim,
engloba muita coisa, né? São várias atenuantes. Eu acho que a gente fecha esse tópico, que é com essa linha de raciocínio, que a preocupação do professor, até do corpo docente, em levar a aula, que era de maneira expositiva, e levar a aula online, tentando atingir o máximo de conteúdo possível, dentro do contexto que eles têm, dentro da ferramenta que se tem, que é através da internet, que seja ele por aplicativo A, ou B ou C, é tentar alcançar o máximo que se puder todos os alunos. Né? Esses alunos que hoje contemplam toda uma classe, uma sala de aula, é tentar fazer com que todos eles recebam o mesmo conteúdo e consigam aproveitar o máximo que se pode dentro dessa matéria, dentro dessa disciplina, que é o maior desafio. E o difícil também é que a gente conseguir aprender igual ao presencial. Porque principalmente para quem está em casa, sempre tem alguém chamando, tem alguma coisa para fazer, a atenção ela é desviada muito fácil, né? Sim. Então você não tem aquela disciplina de estar ali prestando bastante atenção, de não entender, ou ter aquele acesso rápido para tirar a dúvida. Sim. Então assim, é uma dificuldade muito grande e não é a mesma coisa que presencial, né? Não. Em resumo, é um verdadeiro desafio, tanto para os alunos quanto para os professores. Verdade. E para o corpo docente. Mas com base nessas dificuldades, vamos sugerir os métodos muito bacanas aqui de educação para as crianças nessa pandemia, né? É muito interessante que os pais, eles leem para seus filhos, porque como o pai e a mãe, eles estão mais em casa, né? Não tem aquela correria, né, do dia a dia, então ele vai ter um tempo maior com seus filhos. Então leia para seus filhos, fazer dinâmicas de perguntas sobre o livro que você leu, né, para ajudar a criança a guardar na memória aquelas histórias, ajudar nas atividades de escola, porque as escolas estão mandando, né, atividades para as crianças estarem fazendo. Então é interessante que o pai, mas a mãe, ele tenha essa participação com o filho nas atividades. Criar também atividades em casa para a criança responder, né? Não ficar só focado no que a escola mandar, mas eles terem essa conexão de estar passando atividades para as crianças. Ensinar a fazer arte, colorir, né? Fazer umas brincadeiras bacanas de colorir com as crianças. Dá pra brincar também de coisas que os pais faziam, né? Na época de criança, contar história pros filhos, da época de infância, rir com as crianças, mostrar aquela interatividade, mostrar que a criança tem aquela importância na vida dele. E é muito bacana também os pais lembrarem pros filhos que, nossa, tá sendo um prazer poder estar passando mais tempo com você, meu filho, porque a criança automaticamente ela fica muito alegre, né, em saber que ela é importante na vida dos pais. Então é muito interessante esse contato. Um grande contraste, porque no mundo onde a tecnologia vai fazer a diferença, nesse quesito aqui é importante a proximidade do próprio pai. O nosso trabalho aqui em Corte Feijão, justamente isso. Desenvolver o quê? Um brinquedo que na época do pai, na época que não tinha o celular ou não tinha internet, ele era um brinquedo importante. Sim. Que ele brincava de alguma forma. E isso torna uma atividade, uma tarefa para trabalhar justamente isso. E esse trabalho que a gente está fazendo da Carol, ele é muito interessante porque ele faz com que as crianças tenham essa conexão, porque as atividades que a gente coloca para eles fazerem, ela precisa que o pai ajude, né? Então automaticamente tem essa conexão. O pai, ele tem que ir lá, tem que ajudar o filho, a mãe tem que ir lá fazer uma receita com a criança. E não podemos esquecer também da importância de ensinar os filhos a se protegerem, né? Ensinar eles a lavar as mãos corretamente, falar sobre a importância de ficar em casa, por que a criança está em casa, para evitar esse coronavírus, o que é o coronavírus. Então, assim, agora é o momento, né, de unir mais a família. Teoricamente, nós estamos falando que nessa etapa, uma etapa hoje é onde está sendo uma etapa de reeducação da própria população, isso na população mundial. Porque são hábitos e costumes que nós estamos adotando de modo impulsivo, em modo que está sendo interposto para a gente, e nós vamos ter que levar isso para a vida inteira. Né? São algumas maneiras de viver que ao longo dos próximos dias vão se tornar hábito e rotina, que automaticamente isso vai fazer com que a gente tenha um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida. Até mesmo quem imaginava que iríamos usar máscara. Verdade. E acredito que o mundo depois disso vai ficar um pouco mais receoso, né? Nessas questões de higiene, principalmente, né? E acabar que vão se respeitar, vai se ajudar mais o próximo, porque tá resgatando valores que tinham sido deixados para trás. Você vê que tá tendo essa ajuda, né? Então, assim... Cooperativismo nacional, isso. Né? E é uma questão que está em jogo, né? Pois vai ser um momento também de baixa economia mundial, assim, tratar
acabar atrapalhando verbas de pessoas que ganham pouco, né? É o que acontece hoje, mesmo sem querer trazer e elencar aqui alguma questão política, mas hoje alguns benefícios, alguns programas destinados à classe baixa, de menor impacto social, são justamente para isso, para tentar fazer o quê? Uma equidade, tentar equacionar. E a gente está entendendo que nessa recessão que o Brasil possa estar entrando, recessão mundial, isso vai ter que manter mesmo o nosso cooperativismo. Né? Obviamente, tentar entender que com essa nova lição, que com isso nós vamos sair daqui com bagagem suficiente para atravessar outros momentos tão diferentes como esse ou tão parecido com esse também. Pois E como vocês acham que vão ficar a educação após a pandemia? Será um retrocesso? Ou será algo que vai ser de incentivo, ajuda e inovação? Será que vamos estar seguros, né? Porque a hora que voltar tudo, né? Porque agora tá todo mundo parado, tá essa coisa, mas a hora que voltar, as pessoas vão voltar com um pouco mais de medo, né? Porque... Teoricamente, nós já temos aí um monte de vídeos circulando na internet que até espirrar perto das pessoas vai ter que ter um certo receio. Já viu? Alguém me mandou um vídeo uma vez aí que tinha uma pessoa que espirrava num ponto de ônibus e a pessoa queria matar a outra pessoa, né? Então, teoricamente, a gente entende, a gente finaliza esse vídeo, provavelmente dizendo, tentando dar uma dimensão de que existem dificuldades em todos os aspectos e trazendo essa ideia de dificuldade dentro do mundo acadêmico, as mesmas dificuldades que nós alunos estamos tendo, os nossos professores estão tendo, Sim. crianças em período letivo estão tendo. Nós temos hoje acompanhado nos últimos noticiários aquelas crianças que iriam fazer Enem ou algum outro, ou iriam prestar vestibular. Nós temos aí colegas de curso que estariam formando com matérias primordiais nos últimos semestres. Então a gente entende que essa dificuldade ela é única, ela é uma dificuldade para todo mundo. E que esse momento de coronavírus vai dar um ensinamento muito grande para mim, para você e para todos os outros. E o problema também muito grande é das escolas estaduais e municipais, onde há muitas crianças com baixas rendas. E o problema é que não tem computador em casa. Por mais que a gente fale que a tecnologia é para todos, muitos ainda têm dificuldade nessas tecnologias, né? Então, se vai receber o material pelo WhatsApp, pela internet, a pessoa às vezes tem um telefone inferior e não tem essa tecnologia, não é compatível, exatamente. Então, assim, é um problema grave, né, que estamos enfrentando. E espero que isso passe logo, né? Pra gente voltar à normalidade, que não vai ser tão normal, mas pelo menos melhor do que tá, né? Se Deus quiser. A gente encerra por aqui o nosso breve comentário sobre o tema que seria essa dificuldade hoje que vem tendo intercorrência no nosso mundo acadêmico. Eu, Thiago, a minha colega Ana Paula, agradecemos. Tchau, beijo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Até mais! Show de bola!